Fala, turma, tudo bem com vocês? Turma, começando mais um vídeo aqui para nossa análise semanal. Na análise semanal de hoje, a gente vai ter uma novidade porque vai ter uma recomendação. Como vocês sabem, eu sou analista certificado e credenciado pela APMEC, então eu posso estar fazendo essa recomendação para vocês, tá, turma? Então vamos lá para a nossa análise semanal. Na análise semanal de hoje, a gente vai ver os seguintes tópicos, turma. A gente vai ver o movimento no índice, tá? Lembrando que quarta-feira que passou teve vencimento do contrato, mudou a letra do Q para o V. Vai ter a recomendação em Banrisul. A gente vai ver também o nosso radar, que ainda está Fleury e Copa no nosso radar. E o nosso tradicional calendário semanal, tá bom, turma? Eu vou adiantar porque nossos vídeos estão ficando muito longos, então já vou correr para a nossa análise no nosso querido índice. Turma, como vocês podem observar, esse contrato que está na tela é o contrato Q. Por quê? Porque a nossa análise da semana passada foi feita com o contrato Q, já que ele ia vencer na quarta e na quarta seria a mudança para o V. Então, aí está o contrato Q, como vocês podem observar. E como vocês podem ver, o nosso ponto central, ele está aqui no 135, 350 e andou até próximo da nossa região superior, como vocês podem observar. Eu vou botar aqui na tela, turma, os pontos da semana passada. Tá aí você vendo o ponto central 135,350, né? A região superior e a região inferior. Então, como vocês podem ver, o nosso índice respeitou o contrato antigo, o contrato Q, que foi o contrato utilizado como base para análise semanal da semana passada, e respeitou nosso ponto central e subiu. Aí agora, turma, eu vou colocar o contrato V, que é o contrato atual, tá? Esses são os pontos da nossa análise semanal para a próxima semana, que compreende do dia 18 ao dia 22 de agosto. Turma, o que eu tenho para falar do índice rapidamente para a gente ir para a nossa recomendação? Como vocês podem ver, durante a semana, né, eu vou botar aqui principalmente do dia 13, ele abriu, veio testar o que a gente definiu agora como ponto central e andou próximo à região do ponto central, tocando próximo da região superior. Se ele continuar próximo do ponto central, significa uma lateralização do índice. Se ele ficar acima do ponto central, significa que ele tem uma alta probabilidade de continuar a tendência de alta, e se ele perder o ponto central e perder a região inferior, aí sim possa ser uma correção mais aguda. Então, o momento é esse, tá, pessoal? Respeitando essa região do 140,850 ao 142,205, o ponto central 139,065, região inferior do 135,925 ao 137,280. Pessoal, isso é apenas uma questão de momento, não é recomendação, tá? Não é recomendação no índice, é apenas um estudo de momento. Agora vamos continuar o vídeo, turma, com a nossa recomendação. A nossa recomendação em Banrisul, pessoal, tem alguns motivos. O primeiro foi o excelente resultado que o Banrisul reportou na quinta-feira, dia 14. Na sexta, haveria uma conferência com gestores do banco e, por motivos do local, houve alguma questão com o local, né, que eles acharam melhor cancelar a conferência, né, de resultados, que seria na sexta, e remarcaram para segunda-feira. Então, eu
eu queria aguardar essa conferência de resultados para dar uma recomendação mais apurada para vocês, mas não tem problema porque a base da minha recomendação é análise técnica. Mas vou acompanhar a conferência na segunda e se tiver qualquer novidade, eu trago aqui em um vídeo só sobre a recomendação para vocês, tá bom, turma? Turma, alguns pontos importantes de Banrisul, que é a nossa recomendação antes de passar, né, para ela propriamente dita. Deixa eu me tirar da tela. Ó, aqui são os resultados que foram divulgados na quinta-feira, dia 14. Como vocês podem observar, teve um aumento no lucro líquido, tá, pessoal? Teve um aumento no lucro líquido. Em relação ao trimestre de 2024, o aumento no lucro líquido foi de 52%, turma. É isso mesmo. Em relação ao trimestre de 2024, o lucro líquido do Banrisul aumentou 52,7%, turma. Foi um excelente resultado reportado pelo banco, tá? Vamos continuar aqui para o nosso vídeo não ficar tão longo. A margem financeira, turma, subiu 9,8, tá? Do segundo TRI de 2024 para o segundo TRI de 2025. Vamos continuar aqui a nossa análise. Tá, carteira de crédito. Pessoal, olha só o resultado do Banrisul. Deixa eu pegar aqui minha setinha. Ó, houve um aumento de 17%, tá, na carteira de crédito comparado com o mês de junho de 2024. E o destaque ainda continua para o crédito pessoal, tá? Turma, é o seguinte, o Banrisul, se vocês se lembram, ele foi bastante afetado ano passado pela tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. Então, os resultados do ano passado foram bem modestos e esse efeito comparativo tem que dar essa consideração do efeito não recorrente. Mas duas questões em relação ao banco. Primeiro, medidas foram tomadas para que esse tipo de tragédia sejam evitadas no futuro e isso diminui, de certa forma, o risco do banco, tá bom, pessoal? Outra coisa, o foco em bancos regionais, no atual momento do Brasil, é uma excelente medida porque, como vocês sabem, o governo dos Estados Unidos, através da lei Magnitsky, está sancionando algumas pessoas do Poder Judiciário, tá? Na verdade, até agora só sancionou um ministro, mas possa ser que sancione outros ministros. Dos ministros do STF, o único que tem probabilidade de ter conta no Banrisul seria o Edson Fachin. Então, isso reduz bastante o risco do banco a uma sanção secundária pelo governo dos Estados Unidos através da lei Magnitsky. Pessoal, por esses motivos também que eu estava olhando mais os bancos regionais, seja Banrisul, Banestes, Banese, estava evitando o BRB, que é o Banco de Brasília, justamente pela probabilidade de alguns ministros ou membros do governo terem conta no BRB, no Banco de Brasília. Então, isso também é um efeito que foi levado em consideração por mim para poder fazer essa recomendação. A probabilidade muito baixa de sofrer uma sanção do governo, uma sanção secundária do governo dos Estados Unidos. Pessoal, aqui é a qualidade do crédito, tá? Como vocês podem observar, o banco vem mantendo cerca de 2% o índice de inadimplência, tá, pessoal? A pessoa jurídica houve uma melhora significativa e a pessoa física houve uma pequena piora, tá? Mas no total ele vem mantendo aqui, ó, cerca de 2%, 2,2% do índice de inadimplência.
Ele também, o PDD, né, que é provisão sobre devedores duvidosos, também vem mantendo em uma certa linha, tá bom, pessoal? Trimestre a trimestre. Aqui é um ponto que não é tão bom, que é as despesas administrativas. Subiram do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25, 5,2%. Pessoal, aqui houve um aumento, tá, na prestação de serviços, principalmente pelo serviço de seguros. Como vocês podem observar aqui, ó, cerca de 5% em relação ao semestre, em relação ao semestre do ano anterior. Isso porque, turma, com o efeito, né, com a tragédia, infelizmente, que ocorreu no ano passado no Rio Grande do Sul, muitas pessoas decidiram, né, se precaver nos meses posteriores, fazendo assim com que o aumento de seguros, o aumento da venda de seguros pelo banco crescesse, como vocês podem ver aí, semestre em relação a semestre, né? A captação, tá, pessoal? E o mix da carteira também melhorou do banco. O índice de Basileia se manteve próximo de períodos anteriores. Se você for pegar em relação a alguns meses do ano de 2024, inclusive está melhor. E esses são os principais pontos, tá, pessoal, que eu analisei para poder estar fazendo essa análise inicial, para poder fazer depois uma análise técnica, que agora eu vou mostrar para vocês. Turma, indo agora para o gráfico do banco, como vocês podem observar, ele na sexta-feira abriu com enorme gap, tá? Um enorme gap de alta, reflexo do excelente resultado divulgado na quinta-feira, e ele se aproximou, tá, pessoal, de uma região de resistência anterior, tá? Ele se aproximou de uma região de resistência anterior. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, analisei uma boa região de suporte, vou botar no gráfico diário para ficar melhor. Ó, uma boa região de suporte na região dos 10,50 até os 10,40, e fiz uma projeção que vai permitir, pessoal, com que a gente chegue a alguns preços, tá? Pelos números do banco, eu acredito que ele vai continuar tendo uma melhora operacional e também da carteira de crédito. Então, pessoal, minha recomendação é a seguinte: com a superação desse candle semanal, que é da semana anterior, esse candle foi praticamente todo formado na sexta-feira. Superando esse candle na região de R$12,06, fica a sugestão de compra, tá? Com uma saída parcial aqui na região dos 14,51, tá bom, pessoal? E a saída final lá nos 20,18, tá? Pessoal, é o seguinte, teve uma grande movimentação na sexta-feira. As ações do Banrisul andaram quase 8%. Aí vocês podem estar pensando, vou entrar atrasado? Não, turma, não olhe por esse ponto. Não significa que você vai estar entrando atrasado ou atrasada. Significa que você está esperando o momento certo. E esse é um momento por causa que dá essa vela de ignição. Eu vou botar no diário para vocês entenderem o movimento. Esse foi o movimento de sexta-feira, pessoal. Ó, turma, esse foi o movimento de sexta-feira. Um candle muito bonito,
mostrando uma forte pressão compradora devido aos bons resultados reportados na quinta, dia 14. Então, a minha sugestão de compra fica aqui nos R$ 12,06. O stop loss, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, na região de 10,43, tá? Nessa região de 10,43 vocês podem estar colocando stop. Uma saída parcial de 40% da sua posição aqui nos 14,51 e a saída final dos outros 60% lá nos 20,18. A máxima desse papel, pessoal, tá lá perto de R$18. Aqui, ó. Aqui é a máxima do papel lá de 2019, tá? Que vai estar próximo dos R$18. Essa é a minha recomendação, tá, turma? Compra de Banrisul BRSR6 no preço de R$ 12,06 neto. E se abrir na segunda-feira em gap acima desse valor? Aí fica a critério de vocês, seguir a recomendação ou esperar o vídeo da próxima semana, que se for necessário fazer alguns ajustes, eu irei fazer. Essa recomendação também já entra no nosso radar, tá? Fleury e Copa ainda não foram recomendadas, tá, turma? Porque elas ainda estão no nosso radar por não ter dado nenhum ponto de entrada. Banrisul já entra no nosso radar como recomendação de compra, tá? Com os stops, deixa eu colocar aqui, com o stop na região de 10,43, a saída parcial tá lá em 14,51 e a saída final em 20,18. Só reforçando, pessoal, deixa eu botar aqui, só reforçando, o Banrisul teve um aumento no lucro líquido, tá, de 52,7%, teve um aumento na captação total de mais de 11% e um aumento na margem financeira também em mais de 9%. O índice de inadimplência está controlado e ele teve uma alta de quase 8% no pregão da sexta-feira, 7,95%, como você pode ver. Deixa eu pegar esse ponto aí que ele estava bem lateral para explicar para vocês o seguinte. Pessoal, como vocês podem observar, deixa eu pegar aqui, ó como ele estava lateral antes da divulgação do resultado. Aqui é o dia 14, tá? Ó como ele estava lateral. Aí você fala, Neto, e vamos pagar mais caro? Não é questão de pagar mais caro, turma. A questão é que ele não estava dando uma boa oportunidade. Eu já estava de olho, tá, nas ações do Banrisul, mas eu estava esperando a divulgação do resultado para ver como o resultado vinha, para daí fazer uma análise técnica, tá? Então, turma, como vocês podem ver, não é uma questão de pagar mais caro, é uma questão de agora tá dando ponto de entrada. Se vocês fossem entrar nessa região aqui antes da divulgação do resultado, era um risco desnecessário que estava correndo. O stop ia ser mais barato, mas era um risco desnecessário. Agora, pessoal, o stop, eu considero que ele estaria cerca de 5%, né? Se fosse entrar antes da divulgação de resultado, e agora ele está com risco de 13%, porque esses 8% é o que o papel andou na sexta-feira. É tanto que eu não estou esperando uma correção para poder fazer a recomendação. Pelo contrário, eu estou fazendo uma recomendação de compra caso ele supere a região que ele fechou na sexta-feira, tá? Que é próximo dos R$12, botando um preço em 12,6. Então, turma, não é uma questão de pagar mais caro para entrar na ação. É uma questão de entrar quando o papel dá uma boa oportunidade, tá bom?
o risco total fica em cerca de 13% e o retorno total fica acima de 60%, caso vocês sigam a recomendação, tá bom? Vamos continuar. Deixa eu só olhar aqui rapidamente, turma, como tá o papel. Olha lá, ó. Subiu quase 8%. Subiu quase 8% na sexta-feira, né? Olha que gap grande. Aqui ele está considerando barato. O Investing, né, está considerando barato. O preço justo, segundo o Investing, está em 15,13. Está acima da nossa realização parcial. E vamos ver, né, no nosso radar como está a Fleury e como está a Copa. Já adianto que está sem oportunidade e a gente vai continuar monitorando, tá? Deixa eu pegar aqui elas. Ó, sem oportunidade, tá? Em Fleury. Sem oportunidade. E em Copa, também sem oportunidade. Copa andou bastante, né? Desde a divulgação do resultado no início de agosto. Mas sem nenhuma oportunidade. Tá, turma? Agora eu vou passar rapidamente, turma, para o nosso calendário semanal, o nosso tradicional calendário semanal. Mas antes, deixa eu falar rapidamente sobre um ponto. Não está nem planejado aqui, turma, mas eu acho importante falar. Turma, o governo brasileiro se recusa a entrar em diálogo com o governo dos Estados Unidos. E isso vocês sabem que afeta principalmente, né, as empresas, e essas empresas nada mais é do que pessoas, né? Porque são famílias que dependem desses empregos. Então, pessoal, é muito sério essa questão do governo ficar se guiando pela intuição. Eu sei, turma, que 3, 4 pessoas assistem esse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas. Turma, se alguém conseguir fazer com que esse vídeo chegue ao presidente Lula, ao presidente do Brasil, eu agradeço. E presidente, por favor, pelo Brasil, pelas famílias brasileiras, comece um diálogo com o governo dos Estados Unidos. Você pode falar, ele é só o segundo parceiro comercial do Brasil. Mas você tem que entender que quando o senhor se nega a abrir esse diálogo ou delega para outras pessoas que não são o presidente, seja o ministro da Fazenda Haddad, seja o chanceler Mauro Vieira, seja o vice-presidente Alckmin, que inclusive está fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas nenhum deles é o presidente da República. O senhor é o presidente da República. É o senhor que tem que iniciar o diálogo com o governo dos Estados Unidos. Porque essas famílias que dependem desses empregos não vão estar em uma boa situação, porque mesmo que se consiga outros mercados, os concorrentes internacionais das empresas brasileiras estão ocupando espaço nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica das Américas e do mundo. Então, a questão estratégica que as empresas brasileiras mantenham relações comerciais com empresas americanas. E se as empresas brasileiras não estão mais conseguindo fazer isso por causa das tarifas adicionais, concorrentes internacionais dessas empresas brasileiras vão estar fazendo isso por elas. Então não é só procurar novos mercados, é também ocupar um espaço de relação comercial com a principal potência econômica e militar do planeta e das Américas, que é a nossa região. Então, presidente Lula, por favor, inicie o diálogo com o governo americano, porque é muito importante para as empresas, principalmente para as famílias que dependem dessas empresas, mas também é importante para toda a nação brasileira. Pessoal, vamos lá voltar para a nossa análise semanal. Vamos para o nosso tradicional calendário da semana.
E eu já começo o calendário da semana, turma. Já começa o calendário da semana com um tradicional Boletim Focus, assim como o nosso tradicional calendário semanal. Além do Boletim Focus na segunda, tem o IBCBR. Na terça, tem a taxa de juros, a taxa de empréstimo, né, do Banco Popular Chinês, tá? E decisão de taxa de juros na Nova Zelândia. Essa decisão, tá, pessoal, da taxa de juros lá do Banco Popular Chinês, Banco Popular da China, é fundamental para ver essa questão do aquecimento, né, econômico interno da China, tá bom, turma? Na quarta, a gente tem CPI no Reino Unido, né, na Inglaterra, e também na zona do euro, além do estoque de petróleo, tá? Na quinta-feira, dia 21, turma, tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego, né? Tem índice de atividade industrial lá medido pelo Fed da Filadélfia. Tem um PMI industrial e do setor de serviços e tem venda de casas usadas. Na terça, tem venda de casas novas. Pessoal, isso não está trazendo muito impacto no mercado, tá? Esses dados de venda de casa novas, vendas de casa usada, eu deixei essa semana, mas no nosso tradicional calendário semanal eu pretendo tirar, tá? Esse indicador de venda de casas. E na sexta-feira, PIB na Alemanha, turma, CPI no México e PIB no México. O pessoal lá da BMV, da Bolsa Mexicana de Valores, vai ter trabalho na sexta-feira, porque além da taxa, né, de inflação, o pessoal lá também vai ter o PIB do México. Então, quem for lá da BMV, parabéns, sexta-feira vai ter bastante trabalho. E às 11 horas vai ter o discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, lá do Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, tá, turma? Turma, muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Desejo, né, pessoal, a vocês uma excelente semana, repleta de muitos bons negócios. Um forte abraço, turma. Fiquem todos com Deus. E próxima semana tem mais análise semanal com o nosso tradicional calendário semanal aqui no nosso canal Neto Alves BR, tá bom, turma? Fiquem todos com Deus e voltamos próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Um forte abraço, turma.